Paz do Senhor, te cumprimento com paz. Paz do Senhor, te cumprimento com paz. Paz do Senhor, te cumprimento com paz. Paz do Senhor, que paz é essa, meu amigo, meu irmão? É a paz que vem de Cristo, o dono da consolação. Ele é o alfa, é o ômega, o princípio, o meio e fim. Jesus Cristo, Nazareno, Cristo que venceu por mim. Por isso canto glória a Deus e aleluia. Eu tenho a paz de Deus em mim. Te cumprimento com paz. Paz do Senhor, 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 que paz é essa, meu amigo, meu irmão? É a paz que vem de Cristo, o dono da consolação. Ele é o alfa, é o ômega, o princípio, o meio e fim. Jesus Cristo, Nazareno, Cristo que venceu por mim. Por isso canto glória a Deus e aleluia. Eu tenho a paz de Deus em mim. Te cumprimento com paz. Paz do Senhor, te cumprimento com paz. Paz do Senhor, te cumprimento com paz. Paz do Senhor, te cumprimento com paz. Paz do Senhor. A paz daquele que morreu na cruz, a paz do bom pastor, e o bom pastor ele é Jesus. A paz daquele que te dá esperança, a paz daquele que te dá vida com abundância, a paz daquele que sempre vai amar você, a paz daquele que morreu pra você viver, a paz daquele que tira toda a ilusão e sempre bate na porta pra morar no coração. E por ele é o motivo dessa nossa canção, porque dele toda honra, glória e adoração. Pra terminar, fica na paz de quem primeiro te amou. Meu irmão, te cumprimento com a paz do Senhor. Te cumprimento com paz. Paz do Senhor, te cumprimento com paz. Paz do Senhor, te cumprimento com paz. Paz do Senhor, te cumprimento com paz. Amém, glória a Deus. Cumprimento essa galera abençoada do Senhor Jesus com a paz. Paz do Senhor. Te cumprimento com a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta noite. Estamos aqui para mais uma palavra do culto Metanoia. E eu creio em nome de Jesus que em breve nós estaremos juntos, dando muitos abraços quentinhos. Então, amados, vamos para a palavra desta noite. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele ceiarei e ele ceiará comigo. Esse versículo, ele foi escrito para uma das igrejas de Laodiceia. Essa igreja, ela tinha muitos recursos financeiros, mas ela era uma igreja morna. Porque no livro de Apocalipse diz assim, 3,14, que o Senhor fala assim: embora fosse quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. E ele diz também assim: olha, Laodiceia, às vezes você pensa assim que você tem tudo, que não te falta nada, mas você não sabe que por ser morno, você é um desgraçado. Você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. Então, amado, a gente vê assim essa palavra e a gente acha assim, nossa, forte, né? Deus falando assim com a gente. Mas o Senhor, Ele nos dá uma nova chance. Ele nos dá uma nova oportunidade, porque isso está em Apocalipse 3,14. Mas no Apocalipse 3,20, o Senhor diz assim, que Ele está à porta. Que Ele continua na porta. Independente de nós sermos cegos, nus, miseráveis, de nós sermos desprovidos da graça do Senhor. Ele diz assim, olha, eu continuo na porta, batendo. E o Senhor Jesus, ele é um cavaleiro. Ele bate, ele não invade.
O Senhor Jesus está batendo hoje na porta. Talvez nós estamos perdidos nesta noite. E o Senhor está nos dando uma nova oportunidade. E essa porta é a porta do seu coração. Ela tem uma maçaneta que só abre do lado de dentro. Ela não abre do lado de fora. E Jesus, ele não vai invadir o seu coração se você não quiser. Mas eu quero falar com você que tem um outro, que não é nada cavaleiro. Ele invade sem pedir licença. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, a fim de nos tragar e devorar e causar abismos nas nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que um abismo puxa outro abismo. E ele quer destruir com as nossas vidas. Mas Jesus, mesmo sabendo da nossa pequenez, da nossa miséria, da nossa nudez, da nossa cegueira, ele nos dá uma nova oportunidade em Apocalipse 3:20. Ele fala, olha, eu estou na porta e eu estou batendo, Laodiceia. Talvez o Senhor está falando para nós nesta noite. Olha, se você está morno, eu estou batendo na porta. Só que o Senhor, não basta só abrir a porta. Ele diz assim, olha, não adianta só abrir a porta, você também tem que ouvir a voz do Senhor. E ouvir a voz de Deus é ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, Senhor não fala comigo, o Senhor não se revela a mim. Como eu vou ouvir a voz do Senhor? Através da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus para as nossas vidas. O pastor Márcio Valadão sempre começa o culto falando assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu quero falar para você. Se você não ouvir a voz do Senhor, você não vai ter o que a Bíblia diz que você tem. Você não vai poder o que a Bíblia diz que você pode. E você não vai ser o que a Bíblia diz que você é. Porque às vezes nós não sabemos o que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos. Sabe por quê? Porque não ouvimos a voz do Senhor. Ele está na porta, ele bate, mas ele fala, abra a porta e ouça a minha voz. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Através da leitura da palavra, o que o Senhor tem para nos dizer. O Senhor tem se revelado ao teu povo através da palavra dele. E se você ver os sinais que estão acontecendo na terra, está na palavra dele. Então nós ouvimos a voz do Senhor através da palavra. Amém? E, amados, e o Senhor diz assim também, olha, que ele quer entrar na nossa casa. Ele está na porta batendo, eu preciso ouvir a voz e deixar que ele entre na minha casa. E a minha casa é minha vida. Eu preciso entregar a direção da minha vida nas mãos do Senhor. Não adianta só ouvir a voz, porque às vezes a gente ouve a voz, mas não faz o que a voz está falando. Precisamos entregar a nossa vida, a nossa casa nas mãos do Senhor. Às vezes quando nós vamos viajar de avião, não sei você, né, que é chique, porque eu ainda não viajei de avião. Mas em nome de Jesus ainda vou viajar de avião. Mas quando você, às vezes, já viajou de avião ou vai viajar de avião, tem um piloto no controle do avião. Você entra confiando que o piloto vai fazer uma boa viagem. E quando você vai viajar de carro? Vamos falar por uma coisa que às vezes todo mundo já fez. Às vezes você entra num carro, né? Numa viagem de carro, você está confiando no motorista. Não é isso? Que o motorista vai te levar em segurança. A sua vida está dentro do carro. Às vezes você vai viajar com o seu carro, você confia a sua vida nas mãos do seu pai. E às vezes você dorme quando o seu pai está ali dirigindo o carro numa viagem longa. Você está confiando que a viagem vai ser tranquila. Então, para a sua vida ser tranquila, para dar tudo certo, o Senhor Jesus, ele quer entrar na tua casa. Você precisa entregar a direção da tua vida, a tua casa nas mãos do Senhor. E muitas vezes, amados, nós confiamos em homens, mas não conseguimos confiar no Senhor. Não conseguimos entregar a direção da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Não é verdade? E ele fala assim, olha,
eu quero também ceiar com você. Olha que maravilhoso isso. Você sabia que o que significa a ceia para os judeus? A ceia para os judeus significa o fim de uma escravidão. Quando Jesus entra e ceia conosco, a escravidão da nossa vida acaba. Nós não somos mais escravo daquele que entra sem bater, que invade, que entra sem pedir permissão. É o fim de uma escravidão quando Jesus entra para ceiar conosco. Quando ele começa a fazer parte da nossa vida. E para os judeus é uma das festas mais importantes do ano, é a ceia que eles preparam. E essa ceia tem ingredientes para eles lembrarem que quando Jesus entrou, houve transformação na vida deles. Essa ceia é constituída, sabe de quê? De ervas amargas e raízes fortes, para eles se lembrarem de onde Deus tirou eles, da escravidão, de uma vida de tristeza, de destruição. Quando o Senhor tirou eles do Egito, onde eles eram escravos. E o Senhor quer entrar e cear conosco para acabar com a escravidão na nossa vida. Às vezes vivemos batalhas na nossa mente. Existem batalhas travadas na nossa alma, na qual nós estamos escravos, mas Jesus quer acabar com essa escravidão. Ele quer entrar e ceiar. Outro ingrediente dessa ceia é uma pasta vermelha, que significa, sabe o quê? Era o barro que eles usavam para fazer tijolos e construir as suas casas. É Jesus falando, olha, sabe esse barro aí? Eu faço novo. Eu faço desse barro uma nova casa. Eu tenho o poder de reconstruir, de fazer uma nova construção, porque havia feridas, havia dores, havia lembranças tristes, mas Jesus entrou e mudou a história deles. Outro ingrediente é a água com sal, que significa as lágrimas daquele povo. Quantos e quantos choraram? Quantas dores, quantas lágrimas foram derramadas. E às vezes quantas lágrimas a nossa alma tem derramado. Jesus quer entrar e ceiar e enxugar as nossas lágrimas. E o outro ingrediente é o ovo, que significa o recomeço de uma vida. Às vezes precisamos recomeçar. Jesus quer ceiar para recomeçar, para ter um recomeço novo nas nossas vidas. Jesus não nos quer escravos. Jesus, ele quer nos fazer de novo um vaso novo, como um vaso nas mãos do oleiro. Ele quer nos refazer, ele quer nos reconstruir. Ele quer enxugar as nossas lágrimas e quer nos dar um novo recomeço. Por isso, para eles é tão importante a ceia. Por isso, Jesus fala, olha, deixa eu ceiar com você. Entenda qual que é o significado dessa ceia que Jesus te convida. Mas para isso, ele precisa que você abra a porta, que você ouça a voz dele, que você entregue a direção da sua vida. E aí ele vai ceiar com você. E tudo se fará novo. Então eu quero falar para você, ouça a voz dele. Abra a porta do seu coração. Regozije-se no Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Talvez o nosso ministério está morno, o nosso casamento, o nosso relacionamento com o nosso pai, com nossos amigos, o nosso relacionamento com Deus está morno. O Senhor não quer nos vomitar da boca dele. Ele quer entrar. Ele quer ceiar conosco. Ele quer fazer tudo novo. Você sabe o que significa o Evangelho de Cristo? Significa boas notícias. Que nós possamos viver o Evangelho de Cristo. Que nós possamos espalhar boas notícias, boas novas para as pessoas.
No mundo hoje, onde as pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser. Precisamos ser. Precisamos ter. Precisamos poder, o que a Bíblia diz. Precisamos ser o que a Bíblia diz que somos. Precisamos ter o que a Bíblia diz que temos e precisamos poder o que a Bíblia diz que podemos. Mas antes de tudo, precisamos ser. As pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser. Ser um verdadeiro cristão. Agora, o que nós precisamos ter, sabe o que é? É ter um novo recomeço. Precisamos ter uma vida com Cristo maravilhosa. Ouvir a voz dele. Olha, amados, houve uma época que eu estava numa transição de igreja, que eu estava assim com a minha alma muito abalada. E eu fui num culto, sabe? Eu não estava em nenhuma igreja, eu estava numa transição de igreja, estava procurando uma igreja, antes de eu ir para a nossa igreja. E aí eu fui num culto e ali ouvi um louvor e eu não ouvi a voz do Senhor. E aí teve a palavra, ela não falou comigo. Eu estava me sentindo tão morna. Eu falei assim, o Senhor não está mais falando comigo, eu não consigo mais sentir a tua presença. E aí, quando terminou a palavra, começou a cantar um louvor. E nesse louvor começou a cantar assim: deixa o céu descer. Teu é o reino. Teu é a glória. Para sempre. Amém. E ali o Senhor falava forte no meu coração: deixa o céu descer. Às vezes tantas coisas entram na nossa vida, mas o céu não. As coisas celestiais não. E o Senhor falava comigo: você precisa deixar o céu descer. Você precisa ouvir a minha voz, voltar a ouvir a minha voz, porque eu continuo batendo na porta. Eu não desisti de você. E ali eu chorei muito, porque eu falei: ô Senhor, eu preciso deixar o céu descer. Então, amados, deixa o céu descer hoje na sua vida. Não seja morno, não. E se nós estivermos mornos, o Senhor, Ele hoje nos dá uma nova oportunidade de começar, porque Ele está ainda na porta. Ele quer entrar. Ele quer que a gente possa ouvir a voz dEle. Ele quer entrar na nossa casa e ceiar conosco e fazer tudo novo, em nome de Jesus. Porque Jesus é maravilhoso e Ele nos ama. Essa oportunidade que Jesus nos dá, Ele está demonstrando o amor dEle por nós. Amém? Então que nós possamos hoje abrir a porta do nosso coração. Ouvir a voz de Jesus. Deixar Ele entrar na nossa casa. E participar da ceia com Ele. Porque Ele que Ele diz: eu ceiarei contigo e você ceiará comigo. Olha que tremendo isso! Ele só não vai mudar a história da sua vida, mas Ele vai te permitir que você participe da história da vida dEle, que você ceie com Ele. Isso é maravilhoso. Ele está falando: olha, se você quiser, você tem acesso a todas as coisas do meu Pai. Mas depende de você. Amém? Que você possa ter sido abençoado com essa palavra nessa noite. Que Jesus te abençoe, te guarde. Que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a sua vida. E que você possa ser tudo aquilo que Deus tem para você. E que todos os planos do inimigo em relação à sua vida seja frustrado em nome de Jesus. Porque Jesus, Ele continua batendo na porta do nosso coração. Jesus te abençoe. Um grande beijo, uma boa noite a todos. Aleluia.